Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ah, Parece que a grande mídia agora começou a cair na real, né? Aquilo que vinha se falando há tanto tempo, agora parece que eles sentiram. Essa busca e apreensão autorizada pelo Alexandre de Moraes é um sinal claro do caminho que nós estamos direcionados. Há muito tempo ele vem dando sinais de autoritarismo, de um ditador, e a imprensa sempre passou a mão na cabeça dele, a imprensa sempre chama os outros de golpista, de autoritários, que querem ferir a democracia e tudo mais. Só que agora eles ficaram sem argumentos e tiveram que se posicionar. O que é estranho é a Fiesp, por exemplo. A Fiesp levou um tempão para poder se manifestar contra essa atitude, contra os oito dos principais empresários do país. De uma maneira tirana, por uma conversa de WhatsApp, cuja conversa nós temos direito de manter em sigilo. Não foi pedido quebra de sigilo de ninguém. Simplesmente colocaram os prints, pegaram os prints e sei lá o que mais. E com isso, ele mandou fazer a busca e apreensão. Não teve inquérito, não teve nenhum passo legal. A coisa está tão destrambelhada que há pouco tempo atrás a PGR já entrou com um pedido para que ele esclarecesse uma atitude dele mais ou menos nos mesmos moldes. E agora está entrando de novo. Ele passa por cima, ele está passando por cima de todo mundo. E sabe qual é a sensação que dá? A sensação que dá é que ele só não tomou o poder ainda porque tem o Bolsonaro batendo de frente com ele. Hoje, essa turma da imprensa, que sempre criticou o Bolsonaro, que não, o cara não respeita, o cara isso, o cara aquilo, hoje teve que se manifestar contra o Xandão, que segundo o Rachadones, pode fazer qualquer coisa com ele porque ele está no colo do Xandão, né? Ele vai ser defendido pelo Xandão. Então, além de ter imunidade parlamentar, ele vai cair no colo do Xandão qualquer processo, e aí ele deixa transparecer de uma maneira muito clara dentro do Twitter dele e tal, que se cair no colo do Xandão, tá tudo tranquilo para ele. Isso não é uma ameaça à democracia quando você vê um vagabundo de um deputado dizendo que ele está salvaguardado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, e agora ficou pior, porque ele não é só o ministro do STF, ele é o ministro do TSE e agora é o comandante lá, o presidente do STF. Isso não é risco à democracia? Eu não me sinto nada seguro quando você vê um Zé Ninguém dizendo que o ministro do Supremo é a sua salvaguarda. As atitudes dele, do Alexandre de Moraes, como eu disse, há muito tempo vem levantando lebre. Muitas das discussões que houveram, muitas das críticas feitas pelo presidente eram justamente nesse sentido. O presidente, há 3 anos e pouco, quase 4 anos, vem dizendo que tem muita gente jogando fora das 4 linhas. E o Alexandre de Moraes, ele insistentemente joga fora das 4 linhas. A inconstitucionalidade de vários e vários atos dele foram postas à vista, não por gente como eu que não sabe nada da parte jurídica, não sei nada de leis, mas dos seus próprios pares. E onde é que está
o presidente do Senado, onde é que está o presidente da Câmara, do Congresso? Porque o STF é a instância máxima da justiça brasileira. E quando tem uma pessoa com uma conduta pelo menos estranha agindo ali, obviamente que seus pares não falam nada, porque aquilo ali é um conluio. Você precisa do Congresso, eles têm a arma para brecar isso tudo. Ele não tem que ser convidado, ele tem que ser intimado a comparecer no Congresso e prestar esclarecimentos. É para isso que nós temos tantos deputados, tantos senadores, que pagamos uma fortuna por mês para eles, que nos levam boa parte do PIB brasileiro para os seus bolsos. Não é só para ficar em época de campanha asfaltando rua ou construindo uma creche para dizer assim, olha, eu fiz, olha, meu povo, minha pova. É para uma hora de aperto dessa, onde realmente nós corremos o risco de perder a democracia, que eles têm que atuar. E onde é que eles estão? Todos de rabo entre as pernas, porque todos os principais líderes têm processos e mais processos que estão nas mesas do STF? É esse o problema? Aonde nós vamos parar? Agora, o nosso grande, excelentíssimo czar Alexandre de Moraes determina que você tem que deixar o seu celular com o mesário quando você for votar. Qual garantia eu tenho de ter o meu celular de volta? Vai ter um policial em cada sessão eleitoral para garantir que o seu celular, aquele celular que você coloca sobre a mesa, vai permanecer ali e ele vai estar intocável. Ou eu tenho que deixar na mão de um estranho que sei lá quem é? Porque eu não sou a favor de que se te roubarem o celular você não pode fazer nada porque o cara quer tomar uma cervejinha. Óbvio que eu não estou falando de todos. Aliás, eu não estou falando de ninguém, mas eu tenho o direito de suspeitar. Afinal de contas, o meu celular é um objeto pessoal. O que eles podem fazer, e o que deveria ser feito, é você ser obrigado a desligar o celular na frente de um fiscal ao entrar na sua zona eleitoral, sem problema nenhum. Mas o cara pode ligar lá dentro. A sua obrigação é essa, porque é o seguinte, o voto é secreto, mas ele é secreto até o momento em que eu deseje que ele seja secreto. Porque se for uma imposição, então nós temos que cancelar essa eleição. Os ministros do Supremo, em sua boa parte, já declararam seu voto. Inclusive um antigo ministro que foi presidente do TSE disse que a eleição não se ganha, se toma. Isso é mais que o suficiente para impugnar a eleição, até que seja averiguado o porquê ele falou esse tipo de coisa. Isso é mais do que suficiente para você levantar a lebre de que podemos não ter uma eleição tão limpa e honesta do jeito que a gente deseja. Eles querem proibir o celular porque aí você não pode filmar se se o seu voto não for condizente com aquele que você quer. Ou seja, você aperta o número do seu candidato e aparece a foto de outro. E aí você não pode questionar, para ficar a sua palavra contra a do mesário. Estranho, não? Mais estranho ainda é você não ter nenhum comprovante, nenhuma maneira de comprovar que o seu voto foi mesmo no seu candidato. Proibir os celulares para evitar o voto de cabresto? Pois bem. Mas garanta que eu vou ter o direito, e vocês também,
de ter o nosso voto confirmado. A briga pela urna ou pelo voto impresso, que não é voto impresso, é só um comprovante na hora da eleição, é justamente por isso. Porque os presidentes antecessores do TSE, eles provocaram uma dúvida enorme na população, em boa parte da população. E aí você pega as falas do Lula e do PT dizendo que eles já ganharam a eleição, que vão ganhar no primeiro turno. Você pega números de pesquisas que não condizem com aquilo que é visto nas ruas. Ok, tem lá suas diferenças, mas uma discrepância tão grande daquilo que se vê para aquilo que eles mostram, que só fazem levantar ainda mais dúvida. E quanto mais você proíbe, ou quanto mais você quer vetar tal coisa, mais desconfiança você gera. Porque se é tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, por que não? Você só vai comprovar aquilo que você sabe que a urna vai fazer. O Congresso já aprovou o voto impresso. Aprovou, a Dilma vetou, o Congresso derrubou o veto, e aí vieram os grandes gênios do nosso STF para dizer que aquilo é inconstitucional. O que é inconstitucional? Você tem um comprovante de voto? Em uma urna, você não vai levar o comprovante para casa. Aliás, você nem toca no papel. Se o papel não vale, todas as eleições que nós tivemos até hoje foram inválidas, à exceção aí de quando começou a urna eletrônica. Por que só o Brasil e mais dois países que são dois países muito foda no mundo? Porque só os 3 países usam apenas o sistema eletrônico. O mundo inteiro usa a urna eletrônica, ou a boa parte do mundo usa a urna eletrônica, todas elas com comprovação de voto. E aí, quando você está em plena campanha, em pleno período eleitoral, um desses caras que provocam essa dúvida na urna vão lá e persegue 8 empresários bolsonaristas, alegando de um possível futuro golpe, não sei o quê. Os caras têm a previsão, cara. Se eles têm essa previsão, não precisa de eleição. Vai lá e diz, olha, eu vi aqui quem vai ganhar fulano de tal. Ou melhor, nem faz isso. Vai lá, acerta os números da Mega Sena ali e cai fora. Como é que os caras querem prever o que vai acontecer? E por que ninguém está prevendo o golpe comunista que está mais do que armado? Porque não pode, porque fazem parte dessa estrutura. Estamos mesmo com a democracia em risco. Um abraço.